Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana Araújo, sou estudante do quinto período de Medicina da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vai discutir sobre a esquistossomose, uma doença extremamente prevalente, principalmente aqui na nossa região. Bom, a gente vai seguir essa sequência, né? Epidemiologia, agentes e hospedeiros, o ciclo biológico, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e controle. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que a esquistossomose em si é uma doença extremamente negligenciada, principalmente porque ela abarca populações que estão em áreas de vulnerabilidade social e que acabam estando em regiões que não há saneamento básico, onde a disseminação da doença é facilitada. Mais de 700 milhões de pessoas no mundo inteiro estão nessas áreas de risco. 200 milhões de pessoas estão infectadas em todo o mundo, em mais de 70 países. Aqui, na América do Sul, temos cerca de 7 milhões de infectados, e desses 7 milhões, 95% deles estão no Brasil. Nordeste e Sudeste são as áreas mais afetadas, principalmente porque estão mais dotadas de corpos hídricos. Também, no caso do Nordeste, existem mais áreas de vulnerabilidade social. A notificação compulsória vai ser obrigatória em áreas não endêmicas, e as crianças e adolescentes são os mais acometidos, e com o passar do tempo, ao desenvolvimento da manifestação crônica, né? Quando eles já estão mais na fase adulta da vida. E justificando essa epidemiologia, né? Porque essa doença não consegue ser tratada e porque ela é tão prevalente, basicamente os vermes adultos em si, eles vão ter uma longevidade muito grande. A gente sabe na literatura que são cerca de 5 a 10 anos, mas eles podem permanecer por décadas. E tem uma capacidade de postura das fêmeas elevadíssima, cerca de 300 ovos são posturados pelas fêmeas a cada acasalamento. A gente tem a existência de portadores que, mesmo quando afastados dos focos de transmissão, eles são capazes de continuar excretando os ovos por mais de 20 anos. Então, ficar ali disseminando. Por isso que há esse... começa inicialmente lá meados do século XVI em Alagoas, na Bahia, em Pernambuco, e vai se disseminando para outras regiões. E aí, nós também temos um caráter crônico e insidioso da doença que faz com que a adesão a tratamento seja baixa, ampla distribuição dos hospedeiros intermediários, e a gente vai discutir daqui a pouco quem são eles, né? E a facilidade de contrair essa infecção é muito grande. A gente tem uma precariedade de saneamento básico que acaba assolando o Brasil, né? A desigualdade social. Em relação aos agentes e hospedeiros, como agente etiológico, nós vamos ter o Schistosoma mansoni, lembrando que temos outras espécies, mas para o Brasil a gente vai se atentar a essa, que é basicamente um verme dimórfico, composto por um macho e uma fêmea que vão se acasalar ali nas veias mesentéricas do indivíduo. O caramujo vai estabelecer um papel aí de ser o hospedeiro intermediário, e a gente vai ter como molusco principal aqueles representantes do gênero Bionfalaria. Eu destaquei 3 espécies. A glabrata, que é a mais discutida, justamente porque ela tem uma suscetibilidade maior e está presente em cerca de 16 estados brasileiros. A Extremínia, ela tem também uma suscetibilidade relativamente, ou melhor, uma prevalência grande, até maior do que a glabrata, mas a suscetibilidade dela é menor. Por isso que ela não vai ser tão discutida. E a Tenagofila, que ela tem uma prevalência menor, está mais localizada ali nas regiões do Sudeste, mas ela vai ter uma suscetibilidade grande, assim como a espécie glabrata. O homem ele vai ser seu hospedeiro definitivo, no qual os ovos vão ser depositados e vão desencadear ali uma resposta inflamatória. Por isso que essa doença ela vai depender muito da resposta do hospedeiro ao organismo e da carga parasitária que ele vai ter. Em relação ao ciclo biológico, basicamente nós vamos ter vermes adultos, que são os esquistossomos, né? Como dá para ver a imagem, que vão viver ali no sistema porta. E do sistema porta eles vão migrar para as veias mesentéricas, principalmente a veia mesentérica inferior, onde ele vai se acasalar. Eles vão liberar os ovos na submucosa intestinal, os ovos eles vão amadurecer, vão ser liberados nas fezes e vão atingir a água. Na água, fatores como luz, temperatura e oxigênio permitirão a eclosão dos ovos, que vão dar origem, né, às larvas, que são os miracídeos. E os miracídeos eles vão ser atraídos por substâncias atrativas liberadas pelos moluscos. Essas substâncias a gente dá o nome de miraxões. A larva vai perder a sua estrutura e glândula após a penetração. Isso vai ajudar nesse processo, né? Porque ele vai se tornar um saco de células germinativas, que a gente chama de esporocista.
e a larva ela vai começar a dobrar de tamanho. Essa multiplicação das células germinativas vai fazer com que ele leve o nome de esporocístio primário. Ele então vai se dividir em septos e ramificações tubulares cheias de células germinativas e vai dar origem ao esporocístio secundário. Ele desenvolve-se em estruturas circadianas e mantém células embrionárias, tornando um esporocístio terciário. E a cercária vai nascer, entre aspas, justamente dele. E aí ela vai chegar até o caramujo, né? Ou melhor, ela vai ser liberada do caramujo e chegar até o ser humano a partir de fatores como temperatura e luz, que vão propiciar essa saída dela do caramujo. Na água, as cercárias elas vão nadar até o homem, vão se fixar nos folículos pilosos com auxílio de as ventosas e das secções mucopurulentas. Elas vão tomar essa posição mais verticalizada, vão se apoiar na pele por meio da ventosa oral. Por ação lítica, com as glândulas de penetração, e ação mecânica, por movimentos vibratórios, vai ocorrer essa penetração do corpo cercariano e concomitante perda da cauda. As cercárias elas vão liberar secreções até os vasos, que vão permitir com que elas cheguem até os vasos sanguíneos. Uma vez chegando nos vasos sanguíneos, elas vão migrar até o coração e de lá elas podem cair no sistema porta pela circulação sanguínea, ou elas podem chegar até o pulmão e atravessar pelo meio intratecidual ou intratissular, né, que seria atravessando a pleura, o diafragma, chegando ali na cavidade peritoneal, até chegar no sistema porta. Em relação às manifestações clínicas, basicamente a gente vai ter uma fase pré-postural, que ocorre de 10 a 35 dias após a infecção, e é uma forma inaparente ou assintomática, né, muito difícil de se diagnosticar. Por isso que a gente tem que ter uma suspeição com a epidemiologia, né. Ela pode ocorrer ali, se ocorrer queixas, né, mal-estar com ou sem febre, acompanhado de tosse, justamente por esse mecanismo de passar pelo pulmão. Em relação à fase aguda, ela dura cerca ali, ou melhor, aparece em torno de 50 a 120 dias após o contato. Basicamente, a gente vai ter uma dermatite cercadiana por conta da penetração da cercária, e a cercária em si, ela vai desenvolver diversos mecanismos inflamatórios. Então, o corpo ele vai estar a todo vapor respondendo. Tanto é que a fase crônica, ela advém justamente dessa diminuição da resposta inflamatória do organismo ao agente etiológico. E aí, nos nossos exames de sangue, a gente pode observar uma eosinofilia e a gente já pode fazer uma certa suspeição. Lembrando sempre de outros diagnósticos diferenciais, né? A gente pode observar a febre Katayama, que basicamente é linfadenopatia, febre, cefaleia e hepatosplenomegalia. Essa hepatosplenomegalia ela vai ser encadeada principalmente por substâncias que estão sendo secretadas pelos ovos, não propriamente dito pela granulomatose, porque a gente vai ver que a hepatosplenomegalia da fase crônica é decorrente de uma fibrose. Nessa fase a gente está iniciando todo esse mecanismo. Como dá para ver aqui nessa imagem, nós temos o ovo que está desencadeando uma resposta granulomatosa, especificamente nessa região, ali na mucosa intestinal e também pode ocorrer nos capilares do sistema porta do hospedeiro. A gente vai ter essa disseminação miliar dos ovos, podendo causar necrose e uma enterocolite nos pacientes. No caso de demorar um pouco mais para se manifestar, a gente também tem uma forma toxêmica que pode ser bastante letal, que é a chamada forma aguda tardia, que vai ser acompanhada de calafrios, emagrecimento, febre alta, diarreia, tenesmo e alterações das transaminases. Em relação à fase crônica, basicamente, ela vai ser decorrente de uma fibrose periportal ou de Simmers, que é bastante característica por ser decorrente da morte dos vermes adultos. Os vermes adultos eles vão morrer e eles vão desencadear esse processo, que essa fibrose, por sua vez, vai fazer com que trombos sejam formados na via porta. E a gente pode ter essa hipertensão portal pré-sinusal como consequência, assim como a hepatosplenomegalia, a febril. As varizes de esôfago vão ser medidas compensatórias do organismo, já que a circulação portal está obstruída. A ascite vai ser em casos um pouco mais graves, mas que também ocorrem, principalmente ali devido à má adesão do tratamento. E a esplenomegalia também, com aumento dessa resposta
em resposta a essa morte dos vermes adultos, né? A gente também pode observar insuficiência cardíaca, e aí já estaria entrando um pouco mais nas consequências, justamente porque esses ovos eles estão em constante circulação dentro do organismo. E esses ovos eles podem também chegar em outras regiões e desenvolver, por exemplo, essa forma pulmonar. E essa forma pulmonar, ela pode causar hipertensão pulmonar e também, a longo prazo, causar a insuficiência cardíaca, né? As manifestações neurológicas seriam a migração para o sistema nervoso central e em relação às complicações renais seria o desenvolvimento de glomerulopatias. Em relação ao diagnóstico, né? Basicamente nós vamos ter como padrão ouro a técnica de CAT-CAS, que é basicamente a visualização em contagem dos ovos por grama de fezes, e ele vai permitir avaliar a intensidade da infecção e a eficácia do tratamento. Nós vamos também ter o método de sedimentação espontânea, que também é chamado de LUPS ou HPJ, e basicamente vão ser as fezes diluídas em solução salina, passando por um processo de sedimentação. Nós vamos ter o método sorológico, que vai ser bastante útil aí na fase aguda, quando os ovos ainda não foram depositados nas fezes, né? E basicamente vai ser um teste imunoenzimático. A gente tem o ELISA, que é o ensaio imunoenzimático, como um dos principais exemplos nesse caso. Nós vamos também ter a biópsia ou raspagem na mucosa retal, que a gente vai fazer quando os métodos parasitológicos derem negativo e a suspeita persistir. E a ultrassonografia, a ressonância e a endoscopia, elas vão ser bastante úteis na fase crônica, justamente porque elas vão conseguir avaliar, por exemplo, a presença de fibrose, de Siemens e outras repercussões e consequências que a gente viu anteriormente. Em relação ao tratamento, a gente tem 2 drogas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde, mas a mais realmente utilizada é o praziquantel, que basicamente vai aumentar a permeabilidade das membranas celulares, provocar paralisia, deslocamento e morte desses parasitas, através do aumento do influxo de cálcio. É importante orientar sobre possíveis efeitos colaterais, como diarreia e dor abdominal, e orientar estar em repouso pelo menos 3 horas após a ingestão do medicamento para prevenir justamente esses sintomas, né? Além de náuseas e tonturas que também podem ser prevalentes e mais passageiros. Por fim, para fechar nossa discussão, é importante lembrar sempre sobre a importância do controle dos portadores, através da busca investigativa dessas pessoas no local, para avaliar se elas estão fazendo um tratamento adequado, se elas estão investigando, se elas sentiram algum tipo de sintomatologia, controle dos hospedeiros intermediários, mas aí entra questões bioéticas, já que o molusco, ele não é o problema em si, o problema é a falta de saneamento, a falta de recurso que consiga diminuir essa desigualdade social e fazer com que essas pessoas não tenham tanto essa doença, né? E a modificação permanente das condições de transmissão, que seria o maior desafio, o que realmente solucionaria, nesse caso, a prevalência dessa doença. Bom, as minhas referências foram essas. Muito obrigada pela atenção, e é isso. A gente se vê em breve.